Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Gênesis 4, do 1 ao 7. Glória a Deus. Gênesis 4, do 1 ao 7. Deus abençoe a todos. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Gênesis 4. Amém? Graças a Deus. É o primeiro livro. Ajude ele aqui. Primeiro livro. 4, de 1 a 7. Gênesis 4, de 1 a 7. Amém? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra sua oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se não fizeste bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Devemos assentar no nome de Jesus. Nós vamos dar prosseguimento àquela palavra, né, sobre primícias, vida financeira. Mas eu quero receber com alegria Flávia. Onde está Flávia? Deus te abençoe. A primeira vez, Flávia? Seja bem-vinda. Jaqueline, é a primeira vez? Você já veio outras vezes. Vamos recebê-las com alegria. Amém? Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja grandemente exaltado. Irmãos, nós estamos fazendo, né, pela vontade de Deus, uma série de mensagens. Dessa vez nós estamos falando sobre primícias, sobre oferta, sobre mordomia. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a vida de dois homens. Né? A Bíblia começa dizendo, no capítulo 4, que Adão conheceu a Eva, né? Coabitou, se relacionou com ela, teve relações íntimas, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E esse filho deu o nome de Caim, né, que foi o seu primeiro filho. E logo após eles novamente conceberam, né, se relacionaram, e eles tiveram um filho e deram o nome desse filho de Abel. E a palavra vai dizer que esses dois tiveram da parte de Deus um direcionamento. Um foi levado a ser agricultor e o outro foi levado a ser um pastor de ovelhas. Cada um foi designado por aquilo, né, de propósito que foi gerado no seu coração. Já nasceram marcados para prosperar. Então eles tomaram a decisão ao longo da sua vida o que eles deveriam fazer. E a Bíblia diz que aconteceu que um dia Caim tomou a iniciativa de trazer uma oferta ao Senhor. E quando ele trouxe essa oferta ao Senhor, e ele preparou o altar, e ele trouxe da novidade da sua lavoura. Ele colheu da sua lavoura e ele trouxe e apresentou ao Senhor o resultado do seu trabalho. E a Bíblia também vai nos dizer que Abel também trouxe das suas ovelhas uma oferta ao Senhor.
e também trouxe a gordura. Além dele trazer das suas ovelhas, ele trouxe algo a mais, ele trouxe a gordura. Aqui o texto vai nos dizer também sobre isso. E mais adiante a palavra diz: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Nós vamos observar aqui dois ofertantes. Um que saiu na frente, que foi Caim, que decidiu tomar a posição de oferecer ao Senhor o resultado do trabalho das suas mãos. Como ele era agricultor, ele então decidiu trazer da sua lavoura algo que pudesse apresentar ao Senhor como oferta. E Abel, certamente como irmão, né, vendo a condição do seu irmão, o ensinamento que tinha recebido de seus pais, também decidiu ofertar diante do altar. E a Bíblia diz que ele pega um dos primogênitos, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ele pegou dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e trouxe diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor atentou para a oferta de Caim. O que é que a gente pode pensar? Era pecado ser agricultor? Será que Deus não gostava de quem tinha lavoura? Que Caim traz diante do Senhor a sua oferta da sua lavoura. E a Bíblia diz que Deus não atenta para o que ele está fazendo. E Deus vai agora estar feliz somente com Abel, porque Abel traz das suas ovelhas, os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Na verdade, não é nada disso. Tanto um quanto o outro, eles tinham de Deus uma direção para fazer prosperar os seus caminhos naquilo que eles tinham, designados por Deus no seu coração. Um nasceu com o desejo de ser agricultor, né, lavrador, e o outro nasceu, né, para cuidar de rebanho, né, da pecuária. E agora vocês note que quando eles tomam a decisão de ofertar, isso é importante para todos nós aprendermos nesta noite com essa palavra, porque nós pregamos muito o lado negativo da situação. Nós dizemos que Abel pegou aquilo que estava estragado. Eu já ouvi tantas pregações sobre isso. Que Caim foi lá e escolheu daquilo que estava estragado e levou e apresentou ao Senhor. Eu acredito, irmãos, que nenhum ser humano em sua sã consciência pode fazer uma coisa dessa, de pegar do fruto que está caindo da sua lavoura, de pegar daquilo que está bichado e trazer diante do altar, porque com essa atitude vai se estar acendendo um fogo estranho diante do altar. E Abel, ele toma uma decisão de oferecer a Deus aquilo que ele achou ser o melhor da sua lavoura, ou do seu rebanho. Ele pega ali dos primogênitos, a Bíblia diz que ele pega dos primogênitos das suas ovelhas e traz diante do Senhor, e também da sua gordura. O que é essa gordura? Eu acredito que alguns de vocês estejam se perguntando assim: pastora, o que representa essa gordura? Pois eu quero dizer a vocês que o nosso irmão Robson sabe isso muito bem, né, Robson? Do que é a gordura. Por quê? Porque Robson veio de uma das nossas igrejas, lá em Lauro de Freitas, e a pastora, ela prega muito sobre oferta e sobre a gordura. A gordura representa o a mais que você vai dar a Deus. Aquilo que você prometeu, aquilo que você sabe que é de direito, né, você fazer, e aquilo que o seu coração, por generosidade, vai colocar a mais. Então, quando Abel se propôs a ofertar, ele disse: eu vou levar dos primogênitos. Mas eu penso que quando ele separou dos primogênitos, ele disse: eu vou levar da gordura. A gordura era dele. A gordura era aquilo que tinha ficado para ele. Ele disse: agora eu vou tirar daquilo que me pertence e eu vou acrescentar na minha oferta para levar diante do altar. Então ele não foi, nem Caim nem Abel foram motivados
por nenhum pregador dizendo a eles assim: vocês precisam oferecer uma oferta. Eles não foram motivados, eles foram motivados pelo Espírito Santo de Deus. A decisão partiu deles. A Bíblia vai nos dizer que aconteceu que, cabo de dias, que tempos depois, quando eles colheram, quando eles viram a sua produtividade, eles então decidiram fazer a oferta. E quando eles decidem fazer a oferta, eles tomam uma decisão segundo os costumes da sua época. E Abel vai além disso. Abel diz: não, eu vou dar também da gordura, daquilo que é parte para mim, eu vou levar diante do altar. Aí a palavra vai nos dizer que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Ora, aqui a Bíblia não vai nos dizer que Deus estava pedindo nada, que Deus estava pedindo oferta. Aqui nós partimos de um princípio da decisão de dar. Quando você não precisa ser motivado por ninguém, mas você reconhece o Deus que tudo faz por você, que tudo já fez e ainda tudo está fazendo, e você se propõe dar o seu melhor para Deus. E quando você dá o seu melhor para Deus, não significa ser em valores numéricos, mas aquilo que sai do seu coração com disposição de dar. Quando você não está dando porque você está sendo coagido, quando você não está dando porque você está barganhando com Deus, quando você está dando e você não está fazendo disso uma moeda de troca, você não está dizendo a Deus assim: eu vou dar porque o Senhor vai me dar. Irmãos, todos nós sabemos que, independente da minha doação a Deus, Deus já doou primeiro em favor da minha vida, em favor da sua vida. Deus vai estar sempre disposto a nos dar. E quando a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, aqui nós vamos ver o coração do ofertante. Aqui nós vamos ver qual é a intenção do homem quando ele vai ofertar. Se o coração dele, na hora de ofertar, está disposto, está inclinado, não simplesmente trazer diante do altar frutos como Caim trouxe, ou ovelhas como Abel trouxe, mas trazer esse voto, trazer esse sacrifício, pensando em honrar a Deus, pensando em oferecer o melhor do seu rebanho, o melhor da sua lavoura, o melhor do trabalho das suas mãos para Deus. E eu penso, irmãos, que nessa palavra, quando eles se apresentam diante de Deus, lembre que aqui eles não estão numa igreja. Eles aprendem um princípio dentro da sua casa. E é muito lindo quando eu vejo as nossas professoras de criança ensinando isso aos nossos meninos desde cedo. Na salinha de crianças, já ensinando a eles que depois do culto tem um envelope para se oferecer uma oferta ao Senhor. Eu vejo também, no culto dos jovens, ontem eu não ouvi não, ontem ninguém falou de oferta, viu, Samara? Por favor, diaconisa Samara. Por favor, você chegou lá falando, não silencie sua voz não. Continue falando, porque a gente precisa enriquecer esses jovens. Amém? Fale disso. E nós estamos trabalhando de forma que tudo isso comece a ser concebido no íntimo de cada um deles. E, inclusive, de todos nós que estamos aqui. Porque a nossa decisão de ofertar ou de presentear, primeiro ela precisa partir do desejo que eu tenho de retribuir o amor e o carinho para com o Deus que me resgatou, que me salvou, que me libertou. Eu penso que quando Caim olhou para a sua lavoura, ele viu a produtividade, a beleza do seu negócio, como ele estava colhendo cestos cheios, que ele então decidiu: eu vou ofertar ao Senhor. Eu vou levar diante do altar, eu vou apresentar a Deus uma oferta. Essa oferta nós podemos chamar de uma oferta voluntária. Uma oferta que eu decido fazer
dentro da minha casa, e eu vou me colocar ali à disposição do Espírito Santo para ofertar. E como os irmãos já ouviram dizer, aqui não houve um apelo de um pastor, do sacerdote, do membro da congregação, do servo que ali estava na época. Ali foi uma decisão que eles tiveram por ensinamento de seus pais. E a Bíblia diz que Deus atenta para a oferta de um e não atenta para a oferta do outro. E onde está o erro? O erro está quando o ofertante ele vai chegar diante do altar para oferecer a sua oferta e o seu coração não está agradando ao Deus que ele serve. Ele pode trazer valores numéricos extraordinários, mas o Senhor está olhando o coração do ofertante. Ele quer saber se o coração daquele que vai ofertar naquele momento é um coração que lhe agrada, é um coração que está rendido aos seus pés. No livro de Atos, nós vamos ler uma passagem que os apóstolos estavam reunidos e Ananias e Safira, né? Ananias então decidiu vender uma das suas propriedades e entregar todo o valor diante do altar. Ele decidiu isso, a igreja primitiva vivia isso, os bens eram comum a todos, se vendia o que tinha, repartia entre todos usufruíam de tudo. E ele então chega para o apóstolo e diz ao apóstolo que ele vai vender e ele vai entregar o resultado daquela venda diante do altar. O apóstolo não pediu nada a ele. Ninguém obrigou ele a nada. Ele fez um voto dizendo que ele ia entregar diante do altar. Aí quando ele vai vender, ele vende por um valor a mais daquilo que ele pensava vender. E o que é que ele faz? Ele então combina com a sua esposa. Ele diz a ela, olha, eu vou levar e entregar agora aos pés dos apóstolos, porque as ofertas eram entregues aos pés dos apóstolos. Eu vou levar a minha oferta e certamente eu serei elogiado. Certamente eu serei glorificado por esse ato que eu estou fazendo. E quando ele diz a ela, depois você se apresenta, você chega, eu vou na frente. E se lhe perguntarem sobre isso, então você concorda que foi justamente por esse valor que eu vendi. Então você vê aí que Deus está olhando, não é o valor da oferta, Deus está olhando a intenção do coração. É aquilo que as pessoas trazem no seu coração. E o fato é que quando o apóstolo pergunta a ele, quando ele coloca lá no altar, o apóstolo pergunta a ele, foi por esse valor realmente que você vendeu a sua propriedade? Ele disse sim, foi por esse valor que realmente eu vendi a minha propriedade. Aí o desenrolar do texto, vocês, né, a maioria de vocês conhece, ou todos vocês conhecem, que tinham os porteiros lá, e ele disse, olha, vejam lá aqueles homens que estão ali na porta, né, e ele virou-se para olhar os homens que estavam na porta e disse, eles vão carregar você. Né, eu estou parafraseando o texto, e ele cai duro lá, morre por causa da mentira, daquilo que estava no coração dele, que Deus atentou para aquilo, e o Espírito de Deus também revelou ao apóstolo que aquela oferta não era a oferta que ele votou para entregar diante do altar. E minutos depois, 15 minutos, não sei quanto tempo, entra a Safira toda bonita, toda maravilhada, sabe? Cheia de bênção, de renovação. Disse, eita, agora eu vou ser elogiada dentro da igreja. Só a mulher que deu, do homem que deu o maior voto na igreja nessa noite, e agora eu vou ser elogiada. E ela chega lá no salto alto. Ela chega lá no salto alto, dizendo assim, agora o apóstolo vai dizer assim, levanta daí que Safira vai sentar. Safira vai sentar. A oferta maior foi do marido dela. Aí o apóstolo pergunta a ela, foi realmente por esse valor que o seu esposo vendeu a sua propriedade? Ela disse, sim, sim, sim. Até ajudei a contá-lo. Mentira combinada. Aí ele disse, olha lá aqueles dois moços lá na porta. Os mesmos que carregaram o seu esposo serão os mesmos que carregará você. Porque você vai morrer por causa da sua mentira. Vá, caiu para trás e morreu. Eu estou mostrando nessa palavra
é que Deus ele está sempre olhando, não é o valor que nós estamos entregando, mas a condição do nosso coração quando nós estamos ofertando. A palavra também nos fala, em um dos evangelhos, agora eu não me lembro qual, que Jesus estava sentado bem de frente ao gasofilácio. E os homens, né, os religiosos, as pessoas de posse, estavam tirando daquilo que sobrava e dando somas expressivas ali diante do altar. Jesus se incomodava em ver, se incomodava, eu digo, Jesus atentava para a inclinação do coração do ofertante. Mas no meio daquela fila de pessoas tinha uma mulher viúva, uma mulher pobre de recursos, mas de uma grandeza espetacular. E Jesus atenta para aquela mulher que pega suas 2 únicas moedas e coloca no gasofilácio. E Jesus então fala com seus discípulos sobre o valor daquela oferta. Jesus certamente sabia que aquela mulher não deu do que lhe sobrava, ela deu tudo que ela tinha. E ela, entregando tudo que ela tinha, ela estava dando o seu melhor. O valor não era numérico, a Bíblia diz que eram 2 moedas. De qual valor podemos pensar que fosse essa moeda nos nossos dias hoje? Uma de 5 centavos e outra de 10 centavos. Amém, irmãos? Essa palavra não é para te entristecer. Eu não vim aqui para passar envelope, para tirar dinheiro de você. Eu quero que você, porque esse não é o meu costume, eu quero que você aprenda a chegar diante do altar, honrando Deus, que em João 3,16 diz que Ele deu o seu único filho. Ele ofertou o seu único filho para resgatar a todos nós a maior oferta que o homem pode olhar na terra e ver. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem entregou essa maior oferta. Ele tirou aquilo que ele tinha como único, seu único filho. Ele entregou como oferta. Aquela mulher pegou 2 moedas que tinha dentro da sua bolsa. Talvez ela ficou no final da fila procurando. Sabe, irmãos, tem dia que você vê 10 centavos como se fosse R$1. R$1 como R$10. R$10 como R$100. Não é assim, não? Tem dia que o dinheiro pequeno fica com valor desse tamanho. E aquela mulher disse, não saio daqui hoje sem ofertar. E certamente ela ficou procurando dentro da bolsa dela aquelas 2 únicas moedas que ela tinha ali para ofertar. E você pensa, Jesus atentou para o coração dessa mulher. Assim como Jesus, assim como a palavra diz que o Senhor, que Deus atentou para a oferta de Caim e Deus atentou para a oferta de Abel. Assim como o apóstolo, ele pôde observar o coração de Ananias. Além de ser um coração enganoso, um coração mentiroso, ele ainda combina uma mentira. Quando nós fazemos um voto de ofertar, nós não estamos fazendo esse voto a homens, nós estamos fazendo esse voto ao Senhor. Irmãos, em qualquer segmento religioso, não só dentro das igrejas evangélicas, é claro que nós sabemos que existem os desajustes, que existem os descontroles, mas olhe, diante da palavra, todos nós sabemos que ofertar é de acordo com os padrões da palavra, isso é bíblico. Isso é bíblico. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus disse a eles, olha, isso é seu, mas essa aqui você não toca, porque essa aqui é minha. Isso aqui é para mim, isso aqui você não pode tocar. Então Deus está nos mostrando que Ele está sempre dando a mais do que aquilo que Ele possa estar pedindo a qualquer um de nós. E o nosso coração, ele precisa, sabe, conceber, como a palavra diz aqui em Gênesis 4, que Adão e Eva, eles conceberam, eles se relacionaram. Então você precisa, eu preciso me relacionar com Deus no momento que eu vou ofertar. Porque se eu quero conceber o resultado da minha oferta, a minha oferta precisa ser de gratidão a Deus. Eu não posso dar a Deus o que sobra. Existem pessoas que dizem assim, quando eu tiver muito, eu vou dar muito a Deus. Mas a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco,
também não é fiel no muito. Porque tudo na vida é aprendido, você sabe disso. Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a comer, logo nos 6 meses em diante de vida, comida pastosa, a gente vai aprendendo as coisas. E na vida da fé também é assim. Se você não aprende, você não vai deixar para quando você já estiver de idade avançada, dizer, não, eu agora vou fazer porque Deus tem feito comigo. Não, tudo parte do princípio de que eu devo começar. Eu preciso me relacionar com Deus dessa palavra. Eu disse a vocês aqui, o texto não fala de um pastor, não fala de um sacerdote, fala de uma decisão pessoal. A minha motivação não pode ser porque há uma necessidade na igreja. Eu não posso ofertar somente se o irmão vier e me pedir alguma coisa. Se Deus falar comigo para abençoar alguém, eu preciso abençoar essa pessoa. Eu não preciso esperar que alguém chegue para mim e diga, você pode fazer isso comigo. Se eu sei e eu posso fazer, eu devo fazer. Eu devo ofertar. Eu devo semear na vida de alguém. Eu devo cumprir esse princípio que a palavra de Deus nos revela nesta noite. O coração do ofertante, ele é muito mais visualizado por Deus do que a oferta que ele entrega no altar. Quando você entrega a sua oferta, irmãos, eu não penso que Caim foi lá com o coração irritado. Eu não penso que ele foi com o coração irritado. Porque o versículo 7 vai dizer a ele que se ele bem fizesse, ele não teria aceitação. Então significa que ele não fez direito. Se ele bem fizesse, ele seria aceito por Deus. Ele decidiu ofertar, e se ele decidiu ofertar, ele foi espontaneamente fazer isso. Então, quando eu vou tomar uma decisão dessa, eu preciso tomar a minha decisão bem acertada, porque eu não posso acender diante do altar fogo estranho. Amém? Eu não posso trazer para a minha vida algo que vá me gerar morte na minha vida. A morte física, a morte espiritual. Eu não posso permitir. Deus não vai punir ninguém que fizer um voto mal intencionado. Irmãos, nós estamos falando da antiga aliança e da nova aliança. Eu estou falando aqui de Caim e Abel, e estou falando de Ananias e Safira. Estou falando da viúva, da mulher que só tinha 2 moedas. Então, Caim sofreu a penalidade dele, mas Ananias e Safira também sofreram as penalidades. E eles foram punidos pelas suas ações, porque o desejo de Deus não é nos matar por aquilo que nós estamos fazendo, mas é pela inclinação do nosso coração, quando nós não estamos obedecendo aos princípios. Amém? Quando nós não estamos obedecendo aos princípios. E todas as vezes que você sabe que você vai ofertar, você precisa ter gratidão no seu coração. Nesses últimos dias eu tenho dito a vocês, riam para a sua oferta, se alegrem. Parece ser, dizem as pessoas, que a África é um país pobre, mas não é. Diz que tem muitos recursos lá. E a gente pode ver em alguns documentários que existe muito ouro naquele lugar, muita riqueza naquele lugar. E os crentes daquela terra, irmãos, as pessoas que adoram a Deus naquele lugar, a hora de ofertar é hora de dançar, é hora de festejar, é hora de celebrar. Eles vão para o altar dançando, se alegrando por aquilo que eles vão fazer. Dentro das nossas igrejas no Brasil, quando se fala de oferta, algumas pessoas, deixa eu mudar vocês por algumas pessoas, começam a considerar todos os pastores como aqueles que são profissionais da fé. Que acham que a igreja, eu estou falando isso em rede nacional e mundial, porque pode ir para qualquer lugar, que acham que a igreja é um lugar de enriquecer, e não é. A igreja é um lugar onde você precisa tratar o homem, eu digo
o ser humano, em todas as suas ações e aspectos, inclusive no seu ofertar, de forma honesta e decente diante de Deus. A oferta precisa ser vista com zelo. Quando eu vou ofertar, eu não posso pegar uma nota. De vez em quando eu tenho que mandar meu esposo no banco para ir lá trocar uma oferta manca. Como é uma oferta manca? Uma oferta que está faltando um número. Pastora, entra no gasofilácio e como entra? Porque sabe que não vão trocar em lugar nenhum, ou está com indisposição de ir no banco, aí bota dentro do gasofilácio. E eu não vou rejeitar a oferta, aí eu digo a ele, vai lá no Banco do Brasil, vai lá fazer a troca. E ele vai lá fazer a troca, seja R$10, seja R$20, seja R$50. A última que nós recebemos agora foi uma de R$100, que faltava quase a metade. Certamente era uma oferta de R$100 com valor de 75, né? Mas irmão, nós estamos achando engraçado, mas aí é quando Deus atenta para o coração do ofertante. Atenta para a decisão que eu tenho de fazer a minha oferta diante do Senhor ou não. Porque quando eu vou fazer isso, eu preciso escolher as minhas... Lembra, Magnólia, como era que nosso pastor nos ensinava? Escolher, lembra, Dinésio? Escolher as minhas melhores notas. A primícia tem que ser a primícia. Hoje não estou falando de dízimo, eu estou falando de oferta, estou falando de gordura. Do voto que você vai fazer diante do Senhor. Quando você vai fazer isso, quando eu cheguei aqui, a irmã Nai está ali, né, a Aline está ali, que é veterana dos quase 9 anos, e as pessoas, irmãos, eles ofertavam assim. Assim. Fosse R$2, fosse R$5, fosse R$10, era assim. Quantas vezes eu tive que ensinar o povo que aqui estava naquela época, que eles não chegavam na casa lotérica com o valor para um pagamento assim, e chegava e entregava no caixa. Quantas vezes eu tive que dizer isso a eles? Para que eles entendessem que tudo para ser feito, precisava ser feito com honra, com amor, com dedicação, com um espírito voluntário, porque isso é agradável diante do coração do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Quando eu oferto, eu me torno parecido com Deus, porque Ele fez a sua oferta desde o Gênesis, que Ele construiu uma casa, um jardim, um paraíso, e colocou lá dentro um casal. Deu a eles um lugar preparado para eles viverem, ofereceu o melhor dele. Deu tudo de bom para esse casal. Aí chega na nova aliança, a humanidade está de ponta cabeça e Deus então decide fazer mais uma oferta. E agora ele tira do seu tesouro particular o filho. Amém? Ontem, fazendo reunião com as professoras de criança, irmãos, eu pensei muito naquela palavra que eu disse a vocês ontem, sobre o cuidado que nós precisamos ter com as nossas crianças. As crianças que nós cuidamos, que são nossos filhos, eles não são nossos nem são do mundo, eles são de Deus. Eles são exclusivamente de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são do Senhor, eles não são nossos. A criança, ele não está condenado nem ao céu, nem ao inferno, porque ele já tem o Senhor como a sua propriedade. O Senhor já os tem como propriedade. Eles são a herança do Senhor. E Deus pega do seu tesouro particular o seu melhor. Deus podia mandar anjo? Podia.
Deus podia mandar os patriarcas que já estavam lá? Podia. Deus podia mandar homens e mulheres, Davi podia, Elias podia. Mas Deus doou, entregou o seu único filho, que passou a ser o primogênito. Aquele que era unigênito passou a ser o primogênito. Então, quando eu oferto, eu me torno parecido com o Senhor. Eu dou, não porque a pessoa que eu estou doando vai fazer alguma coisa por mim. Você acha que Jesus morreu, que Deus deu Jesus para morrer na cruz somente por nós ou por meia dúzia de crentes que estão dentro das igrejas? Não, irmãos. Por toda a humanidade. E muitas das vezes nós estamos querendo saber, eu vou dar a você, você vai fazer o que por mim? O que é que você vai fazer por mim? Ah, eu dei tal coisa a fulano e fulano nem reconheceu. Nem reconheceu. Nós estamos querendo reconhecimento das pessoas. Mas o coração de Deus não foi esse coração. O coração de Deus sempre foi um coração abençoador. E se você tem um coração abençoador, você vai ter milhares e milhares como a areia da praia. A voz dos que clamam será como a voz de muitas águas. Porque através do seu filho ele ganhou muitos e muitos filhos. Olha eu aqui, olhe você aí. Nós somos resultado daquela oferta que Deus deu em João 3,16. Amém? Ofertar direciona o meu coração para Deus. Quando eu faço isso, eu estou direcionando o meu coração para o Senhor. Eu não estou questionando o que vai acontecer. Eu estou pegando o meu coração e estou direcionando o meu coração para Deus. Eu estou fazendo isso segundo os princípios da palavra. Segundo aquilo que Deus me chamou para viver e fazer. Independente do valor da minha oferta, o meu coração precisa estar voltado para o Deus a quem eu estou ofertando. Aqui na terra nós entregamos ofertas a homens diante do altar, como Ananias levou para entregar diante dos pés dos apóstolos. Ele foi entregar a oferta que ele votou nos pés dos apóstolos, mas era voltada para a obra, para Deus. E quando ele mentiu, ele não mentiu para o apóstolo, ele mentiu para Deus. E quando o apóstolo lançou a palavra, não foi uma palavra de morte, porque o apóstolo tinha o poder de matar, mas porque Deus estava naquela palavra. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Sorria dentro dessa máscara aí, vai. Sorria dentro dessa máscara, porque essa palavra é uma palavra de salvação. Todos nós sabemos qual foi o fim trágico que teve Caim logo após ele ficar contrariado pela decisão de Deus. Ele se contrariou, porque Deus atentou para a oferta do seu irmão e não atentou para a oferta dele. Então ele se contrariou. Ele exerceu algo ruim, gerou algo ruim no coração dele. Ele tomou a decisão de matar o seu irmão, porque o seu irmão foi aceito. Ei, irmãos, quantos de nós não estamos vivendo coisas semelhantes porque nós estamos sendo aceitos por Deus? Quantas pessoas estão nos julgando pelo nosso fazer? Porque não é só financeiramente, mas quando você faz algo para Deus, seja colocar um copo com água, seja você fazer qualquer coisa dentro da igreja, você está oferecendo serviço, você está oferecendo o suor do seu rosto, você está se dedicando a Deus. E se você vem aqui, varrer a igreja, e você começa a bater nas cadeiras, joga as coisas para lá, joga as coisas para cá, Deus está tentando para isso. Se você vem abrir o culto e você não está bem, e Deus está tentando para isso. Se eu vier para cá e o meu coração não estiver bem, Deus está tentando para isso. Porque eu estou oferecendo serviço. Eu estou ofertando serviço. Eu estou ofertando aquilo que está em mim. Deus disse a Adão, olha, eu te dou o paraíso aqui, o jardim do Éden é todo seu. Agora você vai me dar o serviço das suas mãos. Você vai trabalhar dando nome
as coisas que aqui estão, você também vai me retribuir com isso. Amém, queridos? Aleluias. Quando eu oferto, eu estou honrando a Deus. A minha oferta, ela é direcionada exclusivamente para Deus. Irmãos, o dinheiro da terra não se compara com a grandeza dos céus. Então, nada que eu fizer aqui na terra, nenhum valor que eu entregue de oferta aqui na terra, vai ser para comprar nada lá em cima. A salvação já foi pago. O preço da salvação foi o sangue de Jesus. Ninguém vai comprar casa para morar no céu. Você não compra a bênção. Você sabe disso, que você não compra a bênção? A bênção, ela é de graça. A bênção é resultado da minha obediência. A minha oferta é resultado da minha generosidade para com Deus. Eu não chego no altar dizendo, Senhor, eu vou lhe dar isso, meu Senhor me dá isso. Não, eu não preciso pagar para ser abençoado. Eu preciso ter disposição para abençoar. Aí eu vou ser retribuído segundo a generosidade do meu coração. Há um texto que diz que você vai colher segundo a sua semeadura. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. Então isso parte de um princípio da palavra de Deus. Se você sabe que você pode fazer, e você quer fazer isso para honrar o Senhor, você deva fazer isso para honrar o Senhor. Faça isso com seu coração generoso. Eu quero saber onde é que está na Bíblia. Irmãos, a Bíblia está falando muito mais de oferta do que qualquer outro princípio na palavra. Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. E você fala muito daquilo que você vive. Deus vive em grandeza. Então Deus não vai ficar falando para seus filhos de miséria. Ele vai falar de grandeza. Ele vai falar de riqueza. Ele vai falar da glória, do esplendor que lá existe. Que Ele quer que a gente viva aqui também. Esse esplendor e essa glória. Então nós vamos viver isso cada vez que o meu coração se inclinar para honrar a Deus através das nossas ofertas. Amém? Quando eu oferto, eu estou fazendo... Amém? Graças a Deus. Me dê um pouco de água, por favor, meu filho. Quando eu oferto, eu estou fazendo um investimento. As nossas ofertas, elas são vistas diante de Deus. Seja você entregar uma panela de sopa, diga glória a Deus, numa madrugada fria, gelada, quando todo mundo está dormindo e você está procurando alguém para ofertar aquele copo de sopa, e uma palavra, e um folheto, e uma oração, Deus está vendo. Ou se você trouxer todo o dinheiro dessa terra e depositar diante do altar. Porque eu aprendo que quando Ananias disse que ele ia vender e ia entregar no altar, Deus colocou o melhor comprador para a propriedade dele. Uma pessoa que chegou e disse, eu vou pagar o dobro disso aí que você está me pedindo. Porque Deus sabia que ele tinha dito que ele ia entregar o valor diante do altar. Então ele colocou um comprador capaz de pagar o valor daquela terra, da sua propriedade. E irmãos, como disse a evangelista Cláudia, um momento. Tem gente que pede a Deus e quando Deus dá, e diz, agora eu não posso. Aí eu conheço algumas pessoas que dizem assim, agora eu estava desempregado, mas agora eu estou trabalhando, eu tenho que ter vida social. Porque enquanto eu não estava trabalhando, eu não podia ir no shopping. Mas agora eu posso ir no shopping. Aí não honra o Deus que abriu a porta do emprego para ele. E aí ele não passa nem na experiência. Ele não passa nem na experiência, porque ele não soube honrar a Deus. Ninguém impedido de passear, ninguém impedido de tomar sorvete, ninguém impedido de comprar seus lanches. Mas, irmãos, honre o Deus que te chamou. Honre o Deus, sabe, que trouxe para você a provisão. Tenha alegria, tenha satisfação. Honre o Deus nesse lugar. Honre o Deus que te chamou com justiça e tem te abençoado com retidão.
Sabe, creia nisso, que você está fazendo um investimento. Olha, quando você investe no reino de Deus, você está semeando para a sua geração futura. Você está semeando para a sua geração futura. Olha a história da sua vida e veja a história da sua família lá na frente. Olha a sua família lá na frente, seus filhos, o que Deus vai fazer com eles. Por causa dos seus votos, das suas entregas diante do altar. Não é por merecimento de nenhum de nós, irmãos, é porque Deus, Ele é fiel na sua palavra. Ele é fiel na sua palavra e você está fazendo um investimento a longo prazo, sem risco de prejuízo. Não vai falir. O reino do céu não tem falência. Não tem divisão no reino dos céus. Seus recursos não ficarão perdidos. Você não... O gato quer virar ovelha. Os seus investimentos não vão ruir, porque você está depositando em uma mão poderosa, a mão do nosso Deus. Ah, pastora, eu não vejo assim. Eu quero dizer a você que não vê a oferta como algo sagrado, que você não é uma pessoa que se converteu. Você não se converteu ainda. Você precisa se converter. Se converter na palavra, se converter nos princípios, porque aquilo que a palavra fala, Jesus disse aos seus discípulos que era para dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, quando se falou em relação a pagar tributos a César. Então nós precisamos entender qual é o princípio da palavra. Se eu deixar de pagar a conta de energia desse lugar, a Coelba vem e corta. Eu não vou vencer isso com oração. Você sabe disso? Que vamos, irmão, reunir aqui, a gente vai decidir agora que a gente não vai pagar energia, a gente vai ficar todo mês orando para Deus cegar o dono da Coelba. Não vai não, irmão. Não tem crente que faz oração de tolo? Tá devendo dizer, vou orar para Deus cegar, irmão. Deus não cega ninguém, não. Quem deve, paga o que deve. Deve a Coelba, paga a Coelba. Deve a Embasa, paga a Embasa. Deve o mascate que passa na porta. O homem comprou uma panela por 20 e vende por 200. Pague a ele. Eu lembro da pregação do meu irmão Ednésio, né? Não se esconda não, vá lá e pague. Não mande a mulher não, vá você que é homem, acerte com sua mulher, com o mascate e diga quanto é. Ele diz, é 200. Você diz, eu vou pagar 100 para você ir embora da minha porta, porque minha mulher comprou quando eu não mandei ela comprar. Isso é papel de homem. Amém? Glória a Deus. Não, Deus vai pagar, irmão. Deus só assume o que Ele promete. Se foi você que fez, é você que resolve. Amém, amém? Glória a Deus. A Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber. Aleluias. É melhor dar do que receber. Irmãos, quando você doa, quando você fica feliz quando você presenteia alguém? Você fica feliz? Eu tenho felicidade quando eu presenteio alguém. Quando você presenteia alguém, irmão, seja um sorvete do McDonald's, daquele que fica lá, né? Quem quer um sorvetinho daquele? Meu Deus, e não é maravilhoso quando você presenteia? Você vai lá e você está com alguém e você pergunta, você quer um sorvete? E a pessoa diz, quero. Aí você pega, você paga, você fica com alegria no coração, porque você aumentou a adrenalina, deu açúcar àquela pessoa. A pessoa ficou feliz ali, empolgada, com aquela energia toda no corpo. E você fica numa felicidade enorme. Imagine quando você compra um produto da senhorita rica. Eita Deus! Quando você coloca um box na sua casa. Aleluias! Quando você vai comprar na lanchonete de alguém que está aqui olhando para mim, você vai lá e compra nessa lanchonete. Irmãos, quando você faz... Meu Deus, tem alguém aqui que está dando coisa no cabelo. Eu disse, meu Deus,
A professora pedagoga está fazendo outra coisa agora. Eita povo que se reinventa. Eita Deus tremendo. Deus vai se alegrando quando você vai trazendo isso para o coração das pessoas. Você vai participando disso. Você vai trazendo alegria para a vida das pessoas. Então a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque aquilo que você dá a alguém, você vai receber das mãos do Senhor. Você vai receber das mãos de Deus. Você vai receber das mãos do Pai. Aleluia. Eu ainda tenho alguns minutos. Vamos ler Provérbios 22, verso 9. Deixa eu ver aqui. Se você achar junto, eu me alegro com você. Mas se você não achar, eu acho que eu vou achar primeiro. Provérbios 22, verso 9. Já está aqui na tela? O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E você será abençoado quando você dá do que é seu. Amém? Você acha que Deus não está atentando para a oferta de 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento que você está trazendo e entregando no altar, não? Ei, irmão, de quilo em quilo a gente forma algumas cestas básicas. E a gente abençoa a pessoa nesse lugar. Amém? E a gente nem divulga o nome, a gente não tira a foto. A gente não tira a foto da pessoa levando. Vem aqui tirar uma foto com a pastora. Tira a foto com o Irades. Para saber que você está levando a cesta. Não tira não. A gente abençoa em nome de Jesus. E a bênção chega na sua casa. Deus abençoa a sua sementeira. Amém? Glória a Deus. Provérbios 11, 25. O que é que diz Provérbios 11, 25? Já achou, Jonas? Glória, glória, glória. Eita. A alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. A alma generosa prospera. Eu não vou dar, que eu vou ficar em falta. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está dizendo, se houver generosidade no nosso coração, nós vamos prosperar. Prosperar. Irmãos, a oferta, ela vai abrir portas de prosperidade para a sua vida. Quando você oferta, você está dizendo a Deus que você está aberto para receber a riqueza e a grandeza que Ele tem para a sua vida. Você não dá simplesmente com uma intenção de não ver aquilo mais na sua vida. Deus, Ele vai lhe restituir. Ele vai lhe retribuir. É um investimento a longo prazo. Deus vai fazer por você além do que você possa imaginar. Amém, amém? Glória a Deus. Eu estou lendo Provérbios 11, 25. Então nós vamos até o 28. 11, 25. Provérbios 11, 25, 26 agora. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende. O que retém o trigo, o de mão fechada, o de mão de vaca. Eu gosto de ver Gilson dando risada, que ele ri com o corpo todo. O que tem a mão assim, travada. A Bíblia diz o que retém o trigo. Você sabia que existem pessoas que eles retêm consigo mesmo? Eles podem viver melhor, usufruir do que Deus deu a eles, e eles preferem ficar guardando para quem não trabalhou. Você sabe que quem não trabalhou não sabe dar o valor do trabalho? Não dá o valor do trabalho. Quem trabalha sabe o valor que tem, o resultado do seu trabalho. E a Bíblia vai dizer que essa pessoa, o povo amaldiçoa. Porque se alguém sabe que você pode, que você deve,
que você tem condição e você não abençoa, você recebe isso como isso vem contra você como maldição. Amém, queridos? Guardar, guardar, guardar. Olhe, aprendemos a semana passada que nós precisamos aprender a fazer a distribuição e a mordomia. Mas nós não podemos, não devemos também, de maneira nenhuma, ficar passando privação para guardar. Para guardar. O que você tem, você precisa investir em você, investir na sua família, guardar para você dar a eles uma condição melhor lá na frente. Amém? Amém? Tem que ter essa visão de que você precisa fazer isso. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Por que haverá bênção sobre a cabeça do que vende? O homem inteligente, o homem de conhecimento, de sabedoria do alto, que vem de Deus, né, como a vida de Caim e Abel, eles prosperaram, um com o seu rebanho de ovelha, outro com a sua lavoura, eles prosperaram, e eles olharam e eles viram, eu vou ofertar diante do Senhor. E quando eu vou ofertar diante do Senhor, eu tenho que entender que a minha oferta precisa atrair a bênção de Deus para a minha vida. Ela não pode atrair a maldição, ela precisa atrair a bênção. E a bênção, ela vai correr, ela vai me seguir. Você não precisa chamar pela bênção. Se você é uma pessoa que sabe que a bênção de Deus está em você, essa bênção vai lhe acompanhar. As bênçãos vão seguir você. Para onde você for, as bênçãos vão lhe seguir. Sabe, você vai ter de Deus a sabedoria para você vender, para você comprar. Você vai ser aquela igreja representada como a mulher de Provérbios. Aquela mulher ali uma alegoria de uma mulher que se levanta, que despacha os seus navios, que dá ordem para os seus empregados, que borda, que vende, que compra, que dá alegria ao seu marido. Quando o seu marido sai à porta da sua casa, ele é visto como um homem feliz. Uma mulher que sabe administrar, uma mulher que sabe cuidar, uma mulher que sabe zelar da sua casa. Então, quando você tem essa direção, você sabe o que é que o mercado está, sabe, em alta, e você pode investir naquele negócio para você vender, e você vai ter de Deus a sabedoria para você prosperar, irmãos. Amém? Aprenda isso no Espírito, ei. Todos nós somos chamados por Deus para governar, e não foi para governar a vida dos outros, não. Foi para governar. Foi para governar. Então, se você sabe que Deus te chamou para você prosperar nessa terra, não retenha o trigo, não. Aqui está falando de lavoura. Não retenha. Seja um ofertante. Seja um dizimista fiel. Seja ofertante daquilo que Deus tem dado a você. Seja, sabe, generoso, disponível para isso. O outro versículo, Jonatas, 27. Você está sendo abençoado? O que cedo busca o bem, busca a favor. Mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Entenda essa palavra. O que cedo busca o bem, busca a favor. Mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Nós estamos falando de oferta, nós estamos falando de prosperidade. O que foi que Caim buscou para a vida dele? O mal, não foi isso? Ele foi buscar o mal para a vida dele. Mas Provérbios, o livro de Provérbios está dizendo que o que cedo busca o bem, esse vai alcançar o favor. E ele vai alcançar esse favor de quem? De Deus. De Deus. O que faria uma oferta de frutas e verdura diante do altar? Subiria diante do Senhor como oferta queimada. A fumaça chegaria diante de Deus, das narinas de Deus, como oferta voluntária de sacrifício diante do Senhor. O que faria a ovelha que Abel levaria? Queimada diante do Senhor. E além de tudo isso, ele ainda coloca a gordura por cima, sabe? Para cheirar. Quando você faz um churrasco, o que é que cheira mais? A carne ou a gordura? A gordura. Tem uma revelação aí? O que é que cheira mais, irmãos?
A gordura. Porque às vezes eu estou ofertando por obrigação. Mas a minha generosidade, a minha disposição de dar, vai atrair os favores de Deus para a minha vida. Aleluias! Glória a Deus, o último versículo. Não vamos buscar o mal, não, vamos buscar o bem. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão. É isso mesmo? Reverdecerão como a folhagem. Ficarão viçosos. Ficarão viçosos aquele que confia nas suas riquezas. Irmão, lembra de Jó? Jó era um homem rico, mais rico do Oriente. Ele era tão rico, tão reto, que Deus deu testemunho dele para o diabo. Viste, meu servo Jó? O diabo não foi lá perguntar de Jó. O diabo não foi lá perguntar de Jó. De onde vem Satanás? De rodear a terra e de passear por ela. Quem passeia está procurando alguém, né? Está passeando, está distraindo, está esparecendo, está tomando a fresca. Aí, viste meu servo Jó? Aí de vir. Ele só te serve porque cerca ele de bens. Aí Deus deu a permissão para que fosse tirado tudo de Jó. E o que foi que aconteceu? Jó perdeu tudo, mas ele continuou rico. Por que ele continuou rico? Porque o que ele tinha não estava nele, estava na fidelidade que ele tinha a Deus. Amém, irmãos? Jó ofertava até pensando que porventura seus filhos tivessem pecado contra Deus. Depois que seus filhos faziam os banquetes, se alegravam, festejavam, Jó se levantava de madrugada e ia oferecer a oferta ao Senhor, dizendo: porventura poderá ter meus filhos pecado contra o Senhor. Como Deus não poderia abençoar a vida desse homem? Deus estava pedindo alguma coisa a Jó? Não, era um princípio que estava na sua vida. E nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração para Deus e aprender com essa palavra. E quando eu oferto, eu estou tomando uma decisão de ser igual a Deus, ser semelhante a Ele, conforme Ele fez. Deus chamou Abraão e disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias na terra. As promessas que alcançou a Abraão pela fé também têm nos alcançado. E nós precisamos crer nisso. Muitos de nós estamos anulando a palavra. Estamos crendo somente para esse tempo, somente para esse momento. Talvez você esteja simplesmente confiando no emprego que você tem. É bom você ser um bom profissional. Eu gosto sempre de ouvir uma pessoa que está aqui e ela me diz assim: no meu trabalho, quando eu estava no meu trabalho, eu sempre fazia o a mais. Eu tinha a minha função, que era dada na empresa, mas eu sempre procurava fazer o a mais. Quando a gerente saía, eu ficava no seu lugar. Quando a gerente precisava sair, eu ficava no seu lugar. Sabe, quando você é disponível para aprender, sabe, você está ali com o coração aberto, Deus vai abrir portas generosas para a vida de quem entende e quem está disposto a doar. Vocês podem ver, irmãos, que até hoje, nos nossos dias, nós vemos que em todos os lugares, em todas as formas de adoração a Deus ou a ídolos, ofertas são oferecidas. Eu não preciso falar sobre o que, mas eu estou falando isso com verdade. Em todos os segmentos, ofertas são oferecidas. Oferta não é invenção de pastor, não é criação de homem. Oferta é do coração de Deus. E quem oferta não está fazendo a homens, está fazendo ao Senhor. Amém, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Tinha mais coisas para falar, mas como eu não estou com pressa para encerrar esse assunto, amém? Vai ser como o do discipulado, que a gente ficou quase 2 meses falando sobre isso. Na próxima semana eu vou continuar falando sobre oferta, amém? Sobre os tipos de oferta, e Deus vai cada vez mais abrindo o meu entendimento e o seu também. E isso não é para você chegar em casa brigando com o seu marido, nem com a sua mulher, dizendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Desde que o Espírito Santo de Deus revela a cada um o que precisa ser revelado. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos homens dessa igreja. Amém? Cheguei aqui hoje e tive a grata surpresa. Quero que os irmãos abram aí, se puderem abrir. Tive a grata surpresa e a alegria de saber que esse foi um trabalho, né, da união masculina da igreja. Olha que chique, como os irmãos estão abençoados. Deus abençoe vocês. Eles decidiram, me comunicaram se podia fazer, né? Se podia fazer. Nós estamos nos domingos pela manhã com o sol até onde a Adnésio está. O sol do primeiro horário fica aqui, né, essas 2 portas, o sol vem para cá. E foi colocado, né? Aí, ó. Um para-sol. E para-chuva também para os irmãos. O para-sol e o para-chuva. Glória a Deus. Deus abençoe a generosidade do coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu não vou ficar me preocupando mais, dizendo, irmão, saia do sol, irmão, saia do sol. Entra, Gilson. Eu fico mandando os irmãos entrarem. E eles ficam lá. Se é chuva, eles ficam na chuva. Aí eu digo, meu Deus, quem passar aí na rua vai dizer, que pastora terrível. Os obreiros dela tomam chuva. Quando não é assim, é os irmãos no sol. Fica lá no sol, digo, irmão, pelo amor de Deus, entre para não ficar no sol. Senão vai dizer, pastora, bota os homens para tomar sol. E agora aí, ó, Deus abençoou, moveu o coração dos irmãos. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, sábado nós temos o nosso culto infantil às 18 horas. Amém? O culto está tremendo. Aleluia. Será uma tarde graciosa. Eu quero pedir às mães. Quantas mães tem aqui com seus filhos na escolinha? Aleluia. As crianças, onde estão as crianças? Onde estão as crianças? A menina levantou a mão, então as crianças. As crianças, levanta a mão as crianças, amém. 2 crianças, 3. Oh, para falar das crianças não. Para falar das crianças não. Só temos 3. Mas as mães que aqui estão, coloca suas crianças para participar do trabalho. As irmãs estão trabalhando com muita dedicação, com muito carinho. Olha, queridos, domingo, a nossa irmã Josélia, ela vai fazer a lista das nossas crianças, vai falar com a nossa irmã Andréa, com a nossa irmã Adriana. E nós vamos, escuta a pastora, vocês vão abençoar no dia 12 de outubro, as nossas crianças. Não podemos ter festa na igreja, mas nós vamos fazer o nosso culto à tarde, online, diga glória a Deus. E na terça-feira, quando nós voltarmos para o culto, né, as mães que aqui estiverem, vão levar para casa o presente da sua criança. E eu disse ontem às irmãs que participaram da reunião, isso vai ser para as nossas crianças. Porque nós não vamos ter culto público para receber crianças de fora. Então a lista dos presentes das crianças vai ser das nossas crianças da igreja. Amém? Então quando você assinar, por exemplo, se você assinar Planeta Beirão,
Planeta Beirão tem 3 crianças pequenininhas, né? O Planeta Beirão tem 3 crianças pequenas, porque as outras meninas já estão com jovens. Aí você vai olhar o tamanho, a idade das crianças, o sexo da criança e vai dar o presente de acordo com a criança. Porque primeiro eu pensei em comprar presente de menino, presente de menina. Mas aí pode vir coisa grande, coisa pequena, que criança possa engolir. Então vai ser por tamanho. A sobrinha de Estela tem quantos anos? 1 aninho. A menina de Irade tem quantos anos? 1 aninho. Amém. Amém. Essa reunião de família. Olha essa reunião de família. Ah, já está pensando que vai. Não tem problema não, pode adotar todo mundo. A discussão ali é quem vai adotar. Glória a Deus. Então a Josélia já sabe, né? Já, os irmãos já estão aí, ó. Calma, irmão, calma. Vai passar a lista, não se preocupe. Podem comprar o melhor que vocês puderem para as crianças. E nós vamos fazer o nosso melhor. Então sábado vai ter o culto das crianças. Domingo vai ser a nossa Santa Ceia. E a nossa Santa Ceia será em 3 horários. 2 horários pela manhã e 1 horário à noite. 2 horários pela manhã e 1 horário à noite. Irmãos, no nome de Jesus, não deixe de estar aqui. Amém, Márcio Vidal. Não deixe de estar aqui no dia da ceia. Alguns irmãos ficaram sem tomar ceia no mês passado. Por quê, pastora? Porque isso, irmão, não pode virar uma brincadeira. Nós estamos fazendo uns cultos curtos e a gente precisa se organizar. O dia da ceia é o dia da ceia. Amém? O dia da ceia é o dia da ceia. Precisa estar aqui no dia da ceia para tomar a ceia. Salvo quem está trabalhando ou teve alguma dificuldade. Se não está trabalhando, não teve nenhuma dificuldade, não é para ficar em casa não, é para vir tomar a ceia. Amém? Sábado às 13 horas a lista será aberta. 2 horários pela manhã e 1 horário à noite. À noite, além da Santa Ceia, nós vamos ter a ministração do revestimento de poder. Eu não convidei nenhum pastor, sou eu mesmo quem vou pregar por causa da Santa Ceia, mas o fogo está inflamado no nosso meio, amém? E você vai receber a palavra e vai receber a unção do Espírito na sua vida. Dia 19 nós temos o nosso culto de jovens, que vai ser às 18 horas, para as 20 horas encerrar, diga glória a Deus. Porque no outro dia, no domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica. Amém? Dia 26, nós temos o culto de mulheres, que também será às 18 horas e às 20 horas encerrar. Amém, amém? E você, mulher, Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Um beijo no coração.